precisar muito da atenção de vocês. Eu vou contar uma história registrada por João, e, na verdade, é o capítulo todo. E é um capítulo muito longo, então eu vou precisar que você agora preste toda a atenção. A menos que você esteja fazendo a sua oferta aí, então você pode continuar. Você que está em casa, para agora. As unidades prisionais, estão todo mundo agora olha para mim. Tá bom? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 9, ou preste atenção aí no texto. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem os seus pais, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, se parece com ele, mas ele próprio insistia: não sou eu. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse me lavar em Siloé. Eu fui, eu me lavei e agora vejo. Então lhe perguntaram: onde está esse homem? Eu não sei, disse ele. Levaram os fariseus um homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Por aqui, gente, tudo bem? Todo mundo ainda comigo? Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas os outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. E tornaram perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que se abriu, me fala alguma coisa. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora e quem lhe abriu os olhos. Pergunta a ele: idade ele tem? Ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disse: ei, fala a verdade, para a glória de Deus. Diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que ele fez a você? Como abriu seus olhos? Ele respondeu: eu já disse a vocês e não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulo dele? Então eles insistiram
e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem, nem sabemos de onde vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem? Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, na perspectiva dele, né? Mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Disse jamais, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, você tem a ousadia, como você tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. A história termina muito bonita. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. A gente pode dar glória à palavra de Deus, amém, gente? Amém. Espírito Santo, fala conosco. Eu me coloco aqui, Senhor meu Deus, como canal para falar a respeito de Jesus. Que a gente saia apaixonado por Jesus, conhecedores de Jesus. Deus, eu oro que a Tua presença seja tão palpável aqui nesse lugar. Que a gente, ó Deus, Pai, seja completamente transformado. É minha oração, Senhor meu Deus, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. A gente vai celebrar, não sei se você sabe, mas a gente vai celebrar na conferência 23 anos de ICC Videira. A gente não é mais uma igreja pequena, a gente é uma igreja muito grande. Semana passada a gente bateu mais de 23 mil pessoas assistindo os nossos cultos. Nós não somos mais uma igreja pequena. E durante esses 23 anos, é isso que tem sustentado a nossa igreja. E a minha palavra é essa: me preocupa. Não é sobre eu tenho medo, não, eu tenho uma preocupação. Da gente, com o passar do tempo, a gente esquecer o que realmente tem nos segurado até aqui. Tem nos segurado até aqui. A gente está chegando aí 1.500 GCs, são 1.500 líderes, são dezenas de pastores, são milhares de membros. E como seu pastor, eu quero voltar a lembrar aquilo que a gente não pode negociar. É inegociável, essa mensagem é inegociável. Que mensagem? A simplicidade do Evangelho. Simplicidade do Evangelho. O título da minha mensagem é simples assim. Gente, quando eu olho para essa história, eu percebo uma coisa: onde poderia ser celebração, virou confusão. Onde poderia ser simplicidade, virou complicação. Onde poderia virar alegria, virou tristeza. Onde poderia juntar, virou divisão. E quando eu olho para essa história, me chama a atenção, às vezes, do Evangelho de Jesus. É simples, gente. É simples. A propósito, a definição de simplicidade para mim está lá no dicionário, mais ou menos por aí, mas para mim a definição de simplicidade é a não necessidade de acréscimo, é a beleza em si mesmo, é ser completo em si mesmo. Sabe, qualquer coisa que você fizer com uma rosa perde o sentido. A rosa só é bela porque ela é aquele jeito, não precisa de acréscimo. Se fizer alguma coisa na rosa, ela perde a simplicidade e a beleza. Simplicidade de um pássaro, simplicidade da natureza. Ei, gente, eu quero hoje aqui lembrar para você, simples assim, o que é que precisa ser simples? A primeira coisa, o Evangelho de Jesus é simples. A mensagem de Jesus é simples.
não é complicada. Jesus, ele falava por meio de parábolas, de conversas tranquilas. Ele falava, um homem passou e pegou a semente e jogou a semente. Histórias do contexto deles. Eu sou a videira, uma árvore conhecida por eles. Um pescador. Ele conta a história desse pescador, ele conta a história de pessoas simples, de mulheres, de homens. E o evangelho de Jesus é simples. A propósito, o que é evangelho de Jesus? Porque o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 1, verso 16, diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, aqui especificamente, mas Paulo está dizendo assim, primeiro do cearense, primeiro do paulista, do nordestino, do japonês, do francês, atinge todas as pessoas, é gente do Ceará, é gente do Eusébio, é de Messejana, onde foi você, todo mundo, evangelho de Jesus é para todo mundo. Mas a minha pergunta é, o que é evangelho de Jesus? O que é evangelho de Jesus? Anota aí, gente, evangelho de Jesus significa notícia boa. O evangelho de Jesus é o que, gente? Notícia boa. O que tem na Bíblia? Se você olha na palavra de Deus, você vai encontrar, quando ali o nascimento de Jesus em Belém, os pastores estão ali pastoreando as ovelhas, e veio os anjos começam a cantar, dar glória a Deus, e aí ele diz: ei, eu tenho uma notícia boa para vocês. Eu tenho uma notícia boa para vocês. É que na cidade de Davi nasceu Jesus. Eu tenho uma notícia boa, e a notícia boa se chama Jesus Cristo. Ei, o evangelho de Jesus, essa notícia boa, qualquer mensagem do evangelho dita que é evangelho de Jesus, que traz para você peso no evangelho de Jesus. Qualquer tentativa de falar para você que é o evangelho de Jesus que exclui, não é o evangelho de Jesus. Qualquer mensagem que tenta dizer que é o evangelho de Jesus que condena, não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é boa notícia. É notícia boa. A notícia é boa, gente. E qual é a mensagem, a notícia boa? Qual é a mensagem de Jesus que transforma? É morrer para mim e viver para Ele. A mensagem de Jesus que se eu viver, cura, salva, é ser rico para com Deus. A mensagem de Jesus é simples. Se eu quero alcançar o reino de Deus, eu preciso ser como uma criança. A mensagem de Jesus que cura e que salva é ser puro de coração. A mensagem de Jesus que cura e que salva, simples, é que se eu quiser conversar com Deus, eu preciso abrir a porta do meu quarto. Eu não preciso fazer belas orações, só preciso abrir a janela do meu a porta do meu quarto, e para dentro, e fechando a porta do quarto, o Deus que vê em secreto. É a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus olha o teu coração. A mensagem de Jesus me chama para ser puro de coração. A mensagem de Jesus nos chama para amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. A mensagem de Jesus é andar a primeira milha, não, a segunda milha, a terceira milha. Se te obrigam a andar 1 quilômetro, anda 2, anda 3. A mensagem de Jesus é perder. Perder. A mensagem de Jesus é dar. A mensagem de Jesus é simples, gente. Simples. Nós não podemos negociar essa mensagem. Nós não podemos negociar essa mensagem. A mensagem de Jesus é simples. Não é complicada.
Quando eu olho para essa história, a história começa a dizer, quem é que é culpado aqui? Quem é que tem culpa desse cartório aqui? Ele é cego por quê? Porque ele que pecou. Ele é cego aqui por quê? Porque ele fez o quê? Quem fez? Quem é que está pagando aqui o pato? Quem está pagando? Jesus disse, nenhum outro. A mensagem de Jesus é simples, gente. Jesus não curou. E às vezes ele cura orando, às vezes ele cura dando uma palavra. Ele não tem método, é simples. Ele cuspiu, misturou areia, jogou nos olhos. Simples. Simples, pessoal. Vai, te lava. Cara, como é que você foi curado? Ele jogou uma areia nos meus olhos com saliva, mandou lavar, eu lavei e estou curado. Simples. A mulher queria ser curada e diz assim, se eu apenas tocar. Se eu apenas tocar. A mensagem que a gente não pode negociar na nossa igreja. Esse evangelho simples, essa mensagem simples, essa mensagem que cura, essa mensagem que transforma. E essa mensagem que nós não podemos negociar. O poder está na mensagem de Jesus. Na mensagem de Jesus. Simples assim. E no ponto que eu gostaria, quando eu olho para essa história, que Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Foi Jesus Cristo. Gente, Jesus estava passando, abriu a agenda. Por causa de Jesus Cristo, o encontro de Jesus Cristo, a história daquele homem foi transformada. Por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo, havia uma mulher, e a Bíblia fala, e você deve saber dessa história. Ela estava condenada à morte. Porque a lei dizia, e não foi fake news não, ela adulterou mesmo. O que a lei disse? Assim, morre. Tem que matar. Mas Jesus Cristo entrou na história daquela mulher e mudou completamente a vida dela. Jesus Cristo entrou na vida de Pedro, mudou completamente. Jesus Cristo entrou na vida de Zaqueu, mudou completamente. O apóstolo Paulo fala, no livro de Filipenses, no capítulo 3, no verso 10, ele diz assim, eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação do seu sofrimento, tornando-me como ele na sua morte, para alguma forma eu alcançar a vida eterna. Ei, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. O livro de João, capítulo 4, verso 10, conta uma história. Capítulo 4, dever de casa para você, ler o capítulo 4 do livro de João. E assim, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Água viva. O que é que Jesus está... o contexto dessa conversa é uma mulher samaritana. Essa mulher samaritana, ela sai meio-dia para pegar água ali. Mas a questão não era porque pegar água meio-dia, naquele contexto, é meio complicado. O clima não ajuda, não tem ninguém. Mas ela foi ali, não foi pegar não, foi fugir. E Jesus abre a agenda dele. Abre a agenda dele, gente. Jesus está na Judéia. Ele vai para Galileia. Judéia, Galileia, o que? Dá engajamento. Postar na Judéia e postar na Galileia, dá o que? Da gente que vai seguir, aumenta seguidor no Instagram. Samaria não tem nem Wi-Fi. Jesus abre a agenda e vai conversar com aquela mulher. E por causa da conversa com Jesus,
Jesus Cristo, ela diz algo que me chama a atenção. Ela vai para a cidade e diz assim: ei, gente, venham conhecer aquele que conhece toda a minha vida. Você não entendeu? Tem coisas na minha vida e na sua vida que a gente não quer contar para ninguém. Quem é igual a mim aqui, gente? Mas ela encontra uma segurança em Jesus, que Ele sabia a vida dela toda, e ela diz assim: não tem problema nenhum. Eu vim hoje aqui te dizer que para o teu casamento a solução é Jesus. Para ter alegria, a solução é Jesus. Para tomar essa decisão, a solução é Jesus. Para preencher a tua vida, a solução é Jesus. Para o teu negócio, a solução não é aquele contrato, a solução é Jesus Cristo. Para essa situação, a situação da tua vida, a solução é Jesus Cristo. Sabe qual é a complicação, gente? A complicação é que quando a gente olha para essa história, a forma como Jesus cura é simples. Uma palavra, uma ordem, ele obedece e acabou a história. Por quê? Porque Jesus Cristo ordenou. Porque Jesus Cristo ordenou. Livro de João, no capítulo 15, verso 5, diz assim: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. E aí vamos falar junto, 1, 2, 3, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês não podem fazer nada. Uma das coisas que quando eu olho a mulher samaritana, um dos textos, e eu li esse texto, Jesus chega assim: se você conhecesse quem está falando com você. Acho que eu não li esse texto, João capítulo 4, verso 10, então Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Se você conhecesse quem Jesus Cristo é. Se você soubesse quem Jesus Cristo é. Resposta para uma pessoa é Jesus Cristo, gente. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Tem histórias maravilhosas. Ai, pastor, eu queria tanto conhecer a Bíblia. O que é que você quer conhecer a Bíblia? Eu queria conhecer tanto o que é que Moisés fez. É legal a história de Moisés. Mas se você não conhecer a história de Moisés e viver a história de Jesus, está tudo certo. A história de José é incrível, gente. Pastor, nunca ouvi, sei nem como é. Não tem problema nenhum se você não souber a história de José, mas viver a história de Jesus, está tudo certo. Está tudo certo, gente. Está tudo certo. É Jesus Cristo na tua casa, é Jesus Cristo no teu coração, é Jesus Cristo contigo, é Jesus Cristo no teu trabalho. A solução para a nossa vida se chama Jesus Cristo de Nazaré, simples assim. Quando você olha para essa história, eles fazem um bocado de questionamento, pergunta de onde é, pergunta para onde foi, para onde é que ele fez, o que é que ele vai, chama o pai, chama não sei o que, chama todo mundo, e diz assim: olha, eu não sei explicar, eu não sei de onde é, vocês estão dizendo que o que eu estou falando, eu não sei nada, eu só sei de uma coisa, por causa dele, eu era cego, agora eu vejo. Simples assim. O Evangelho de Jesus é simples, a mensagem de Jesus é simples, viver Jesus é suficiente. A terceira simplicidade do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é para todos e é através da graça de Deus. Através da graça de Deus. Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, diz assim: pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, fala comigo, gente, não por obras.
para que ninguém se glorie. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que nós andássemos nela. A tendência de a gente complicar o Evangelho é achar que Jesus, ele nos responde pelo nosso esforço. Jesus atende, olha aqui para cá, gente, olha aqui para cá, olha aqui para cá. Jesus atende pelo nosso esforço. O problema é a gente querer acrescentar o Evangelho de Jesus, tirar a graça de Deus. Ei, cuidado! Cuidado com esse termo, gente, a gente não pode negociar isso na nossa igreja. O que, pastor? Não, eu estou aqui porque eu paguei um preço. Está falando de tal? Falando de tal só está ali porque pagou um preço. Falando de tal só se conquistou porque pagou um preço. Ah, pastor, só deve ter pago um preço para estar aí. Não, gente. Eu estou aqui por causa da graça de Deus. Nem era meu projeto, meu irmão está aqui. Nunca foi projeto ser pastor de uma igreja. Sempre fui voluntário de uma igreja. Os projetos eram outros. Estou aqui por causa da graça de Deus. Não sou mais inteligente que o João Vitor. João Vitor é muito mais inteligente que eu. Eu não sou estratégico que meu filho Lucas. Não comunico tão bem como o Tiago. Não sou um cara tão humano como o Júlio. Não sou um cara tão dado com gente como o Fabinho. Eu não canto tão bem como o Emerson. Mas eu sou mais bonito que todos eles. Eu estava indo tão bem, né, gente? Está indo tão bem. Tão bem. Tão bem. Ok? Desculpa, Jesus. Estava... Graça de Deus, gente. Só Deus sabe hoje pela manhã. Para pôr nessa mensagem. Jesus, se o Senhor não estiver comigo, não dá certo. Quando eu vejo essa igreja, filas de pessoas querendo entrar, não tem a ver com esforço próprio. Quando você olha essa cura, gente, olha a conversa, porque na cabeça deles é o seguinte, esse cara está cego, ele é pecador, o pai dele pecou. Ele nem conhecia Jesus, gente, ele nem conhecia Jesus Cristo. Nem sabia quem Jesus Cristo era. Só sabia que ele tinha o nome de Jesus. Mas ele não sabia que ele era o Filho de Deus. O problema nosso é querer, porque a graça de Deus, fala comigo, gente, a graça de Deus. A gente quer decidir ou definir graça de Deus. Graça de Deus não tem definição. Pastor, mas tem. É amor imerecido, tá bom, amor imerecido de Deus. Define o que é amor de Deus. Não sei, não tem. O apóstolo Paulo falando a respeito do amor de Deus, presta atenção, gente. Presta atenção. O apóstolo Paulo falando a respeito do amor de Deus diz assim: o amor de Deus, que excede todo entendimento. Por que você está vivo hoje? Por que você comeu hoje? Porque, pastor, porque eu trabalhei. Mas sabe por que você trabalhou? Porque Deus te deu fôlego de vida. Sabe por que esse dom está na sua vida? Porque Deus te deu. Sabe por que você chegou até aqui? Porque Deus te deixou vivo. Sabe por que você conquistou pela graça de Deus? Sabe por que nós estamos aqui? Porque o amor de Deus.
nos sustenta. E hoje eu estou dizendo para você hoje, esse amor de Deus é para todo mundo. É para todo mundo, alcança todo mundo, pega todo mundo, agarra todo mundo, gente. Eu vim dizer hoje que o maior fundamento que eu e você nós precisamos nos sustentar é uma coisa: Deus me ama, Deus me ama. Ei, Deus ama você, Deus não é contra você, Deus não torce contra você, Deus não se levanta tentando pegar você em uma bobeira. Ei, se você orar, Deus continua te amando. Se você não orar, Deus continua te amando. Se você der, Deus te ama. Se você não der, Deus te ama. Se você jejuar, Deus te ama. Se você nem saber o que é, nem não sabe o que é jejuar, Deus te ama. Se você conhecer a Bíblia, Deus te ama. Se você não conhecer a Bíblia, Deus te ama. E um dos maiores problemas é gente que foi alcançado pela graça esquece de ser gracioso com os outros. A graça que te alcançou precisa ser passada para outras pessoas. Fala comigo, gente, é para todo mundo. Fala comigo, gente, é para todo mundo. Eu amo ampliar minhas amizades. Amo ir para uma academia e me encontrar com gente que eu não conheço. E a pessoa chegar e dizer: "Você é o pastor da videira?" "Sou." "O senhor pode orar por mim?" Amo estar em lugar de gente esquisita. Amo falar com gente esquisito. Amo valorizar gente complicada. Eu tenho um recado para você, gente. Eu quero ver essa igreja desse jeito. Como pastor, a gente cheio do amor de Deus, conversando com pecador. Sabe qual o problema? Abre aspas. Crente, fecha aspas, do crente. É que só quer andar com crente. Só anda com pecador, gente cheia do amor de Deus. Quero você ampliando, conversando com teu vizinho. Você que diz: "Pastor, entrei numa empresa, misericórdia, o chefe é terrível, meus colegas de trabalho são horríveis, os treinamentos é só o sangue de Jesus, o que o pessoal comunica é só a graça de Deus." Seja luz nesse lugar, seja sal nesse lugar, você está no lugar certo. Seja um instrumento de graça nesse lugar, porque a graça de Deus é para todo mundo. Simples assim. E a gente precisa crer que Deus pode e tem poder de transformar todo ser humano. Todo ser humano. A gente não pode negociar isso, gente. A gente não pode ser uma igreja que quer ver as pessoas dentro da igreja. Vou repetir. Pastor, o senhor sabe o que está dizendo? Isso aí. Nós não podemos ser seguidores de Jesus que tem o único objetivo, levar a gente para a igreja. Não, gente. Quantas pessoas eu falo a respeito de Jesus
E elas nem sabem que eu sou pastor. Nem sabem. E o meu objetivo não é trazer gente para a igreja. Meu objetivo é falar aquilo que é simples. É levar as pessoas a amarem Jesus. Terem um relacionamento com Deus. A respeito de Jesus Cristo. Experimentarem o novo nascimento e ir para o céu. Ir para o céu. Se tem algum católico aqui, eu não posso falar em nome de todos os pastores. Mas eu posso falar em nome do pastor da CC Videira. Nos perdoe. Quando tantas vezes a gente às vezes se coloca maior, melhor, mais santo e mais perfeito. Todos nós somos iguais. A gente precisa de Jesus Cristo. Esse lugar é lugar para gente esquisita. Esse lugar é lugar para gente complicada. Esse lugar é lugar para gente rejeitada. Esse lugar é lugar para gente pecador. A gente não vai se assustar com quem senta do nosso lado. A gente não vai se assustar com o que fez no passado. A gente não vai se assustar. Nós vamos amar essas pessoas. 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 E nós vamos crer que Deus transforma. Como? Como foi que ele foi curado? Ele falou, ele disse, eu obedeci e eu fui transformado. Dito em outras palavras, me segue, me obedece, seja transformado. Vocês não entenderam não? Como é o processo de Jesus, gente? O processo de Jesus é assim: me segue, vem. Me segue, segue. Eu? Sim, segue, vem. Mas vem. Processo de Jesus. Segue. Depois que a gente começa a seguir, a gente vai aprender uma coisa: obedecer. Crer. Dá certo. E o que acontece? Seja trans. Sabe o que eles estavam querendo? Sabe qual é a proposta dos fariseus? E qual a complicação de gente que fala do Evangelho de Jesus e não é Evangelho de Jesus? É que impõe para as pessoas: seja transformado. Aí você vai obedecer, e aí você vai o quê? Conseguir seguir Jesus. Isso não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é simples. Segue. Do jeito que a gente está, sim. E aí ele vai tirar aquilo que não está bom na nossa vida. E eu preciso, não, pergunta para ele. Mas eu posso usar? Não, pergunta para ele. Começa a seguir. Normal. E se a gente começar a seguir Jesus, se a gente começar a crer na palavra dele, a gente vai ser transformado. Nós não vamos negociar essa mensagem. Não vamos negociar essa mensagem. Eu me lembro que no meio da pandemia, corri ali na melhor cidade do mundo, Eusébio Rios. Quem é do Eusébio aqui, gente? Quem é do Eusébio aqui? Glória. Correndo ali no Eusébio. Ricardo estava comigo. E toda vida que a gente corria cedo, tinha uma pessoa que vinha e corria atrás. A gente corria, ele ficava atrás. E toda vida que a gente corria, ele ficava atrás. Aí eu olhei e disse assim: ei, cara, vem correr com a gente. A gente todo dia corre aqui. Eu vejo. Vem correr com a gente. Ele começou a correr com a gente. Sei quando foi que ele chegou: eu sei, o senhor é o pastor, né? Eu sou. Ele disse: que legal. Eu sei que o senhor é pastor. Ele disse:
porque eu fui na videira. Diz ele, e por que você não vai mais? É porque eu presto não. Eu olhei para ele assim, a primeira vez que eu vejo um cara sendo sincero. Correndo, gente. Correndo. Batendo papo, tirando onda. Conversando. Eu oro para que você amplie as suas amizades. Eu oro para que você ame as pessoas. E como é que a gente vai ser puro de coração? Como é que a gente pode virar uma criança? Como é que a gente pode amar os pecadores? Como é que a gente pode, no dia que a gente simplificar e crer que Jesus Cristo pode fazer isso através da nossa vida? Através da nossa vida. Pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Não porque eu nasci desse jeito, não, porque eu creio que Jesus na minha vida pode fazer com que muita gente possa conhecer o nome dele. Muita gente. Eu oro por uma igreja que a gente vai ser essa igreja. E não precisa você defender a CC Videira. Eu soube que na CC Videira, aí qualquer pessoa. Eu soube que na CC Videira que a gente vai lá. Eu soube que na CC Videira tem um bocado, não sei o quê. É só gente que sem misericórdia. Deixa falar mal, nem defende. E se alguém falar mal de mim, não precisa defesa. Porque é melhor ser criticado pelos homens e ser aprovado diante de Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Hoje a gente precisa só dele. Só dele. É só dele. Abre a tua boca e diz: Jesus, eu preciso de ti. Você que se sente indigno, diz assim: pede a Jesus, eu preciso de ti. Eu necessito de ti. Não é sobre o quanto nós fazemos, mas o quanto ele já fez. O Evangelho de Jesus é tão simples que parece que não é verdade. Caminhar com Jesus é tão simples que parece que precisa fazer alguma coisa. O perdão de Deus é tão simples que as pessoas complicam para ser perdoado. Abra a tua boca, fala com o coração: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, me perdoa. Jesus, me ajuda. Jesus, segura na minha mão. Jesus, salva-me. Jesus, olha para mim. Não sei como é que você está orando, mas é com o coração Jesus responde. Isso, ora. Você que está comigo online, você que nas unidades regionais, ora. Pede a ajuda dele. Abre a tua boca, pede a ajuda dele. Clama o nome de Jesus. Pede o nome de Jesus. Pede misericórdia de Jesus. Pede a bênção de Jesus. Pede a cura de Jesus. Pede o perdão de Jesus. Pela graça. Não olha, eu vou fazer. Não precisa prometer. Não precisa, só pede. Crê.